Bom dia a todas e todos. Hoje, sexta-feira, 10 de outubro de 2025, a gente tem o prazer de ter em mais uma sessão do Centro de Estudos do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da UFMG, a professora Flávia Rocha Paz. A doutora Flávia Rocha Paz, ela é médica oncologista do grupo Oncoclínicas, especialista em câncer de mama e overship em câncer de mama do DFCI, em 2014. Falei correto, Flávia? A professora Flávia vai apresentar para a gente a aula Mais que Sobreviver, Qualidade de Vida e Saúde Feminina após o câncer de mama. E quem vai debater aqui a aula da doutora Flávia é a doutora Mariana Seabra, professora adjunta do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da UFMG, diretora científica da Sogimig no biênio 2025-2027, membro do corpo clínico da Rede Mater Dei de Saúde e do ION, das Ciências Médicas também. Doutora Flávia, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o convite. Fique à vontade para iniciar a sua apresentação. Muito obrigada, doutor Eduardo. Queria agradecer, em primeiro lugar, ao convite da Fernanda. É uma honra para mim estar aqui com vocês, hoje, dando essa aula. Voltando, né, ao UFMG, assim, desde 2008, nunca mais voltei. Então, para mim é uma honra estar aqui. Queria agradecer e a oportunidade de vocês também e a presença de todos. Eu vou compartilhar aqui a minha apresentação e vou parar de ver vocês. Então, caso alguém levante a mão, eu não vou ver. Aí, por favor, podem interromper se quiserem ou deixar as perguntas para o final. Para essa apresentação, eu não tenho conflito nenhum de interesse. Passou para o modo apresentação, né? Sim, está perfeito. Então tá. Até estou vendo vocês aqui, ficou aqui do lado. Bom, então, eu trouxe para iniciar um panorama da sobrevivência do câncer de mama. As tendências globais com os dados de registro populacionais do CIR, do CIR e do Eurocare demonstram melhora progressiva nas taxas de sobrevida em 5 e 10 anos em todos os estadios da doença. No estadio 1, a sobrevida em 5 anos é maior que 95%. No estadio 2, só um minutinho, tá me tampando aqui. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui o lugar. Entre 85% e 90%, estadio 3, sobrevida em 5 anos, entre 60% e 75%, e, inclusive, no estadio 4, a sobrevida mediana é crescente, especialmente nos tumores triplo positivos, que têm receptores hormonais positivos e HER2 positivo. Falando um pouquinho dos subtipos moleculares do câncer de mama, rapidamente, só para introduzir, os receptores, aqueles tumores, pacientes que têm tumores com receptores hormonais positivos e HER2 negativos, que hoje a gente chama de luminais, são aqueles que têm o melhor prognóstico em geral, porém, um risco de recidiva tardia persistente de até 20 anos após o diagnóstico. Então, são aquelas pacientes que a gente acompanha por um período de tempo muito prolongado, a gente nunca dá alta para elas. O HER2 positivo já tem um prognóstico intermediário, mas apresentando melhora substancial desde a inovação com a chegada das terapias alvo bloqueadoras de HER2. E na doença triplo negativa, o prognóstico ainda é desafiador, com risco concentrado maior ali nos 3 primeiros anos após o tratamento inicial, mas é melhor a sobrevida mais tardia. E um pouquinho sobre as peculiaridades ali de cada subtipo, no caso dos tumores luminais, os fatores de risco clínico-patológicos incluem alto grau tumoral, o grau 3, o comprometimento linfonodal extenso, tamanho tumoral maior e a baixa expressão de receptores hormonais. Essas são características de pior prognóstico e podem conferir, podem ser preditores de uma recidiva tumoral.
Nos tumores triplo negativos, aquela janela crítica dos 3 primeiros anos, principalmente quando o paciente não atinge a resposta patológica completa. Essa resposta patológica completa acontece quando os pacientes são submetidos ao tratamento neoadjuvante com quimioterapia e a doença some e desaparece na cirurgia, na patologia pós-operatória. Então, a importância, né, da gente ter isso em mente, de que o paciente triplo negativo e HER2 positivo, que eles devem ser encaminhados para uma discussão em tumor boards, ou, né, diretamente ao oncologista e discutir o caso para ver se tem indicação de fazer a neoadjuvância para que essa resposta patológica completa não seja perdida. E nos tumores HER2 positivos, depois das terapias alvo anti-HER2, os pacientes HER2, eles são, aqueles que são tratados adequadamente, eles apresentam uma sobrevida igual ou superior à dos outros subtipos, no caso os luminais, e a presença de doença residual após a terapia neoadjuvante continua sendo também um desafio, um preditor ali de talvez uma recorrência mais precoce, uma paciente que precisa ser acompanhada mais de perto. E só falando um pouquinho também, bem rapidamente, dessas terapias novas que surgiram, né, nesse cenário adjuvante da doença inicial com potencial curativo, para aquelas pacientes com critérios de alto risco no luminal, que eu acabei de citar, que é grau 3, linfonodos acometidos, tumor maior que 5 centímetros, essas pacientes, elas podem ter o tratamento associado de inibidores de ciclina, no caso a abemaciclib no estudo Monarch e o ribociclib no estudo Natali. Agora, na próxima semana, a gente vai ter atualização de sobrevida global, inclusive, desse estudo Monarch E com abemaciclib adjuvante, mostrando que ali era um gap de tratamento, pacientes com doença de alto risco, que eram submetidas apenas à hormonioterapia e que apresentavam graus de recidiva maiores. Então, agora elas têm uma nova oportunidade de tratamento com redução da doença invasiva, da recidiva, e até ganho de sobrevida. Vamos ver aí na próxima semana, a gente acredita que vamos conseguir. E no estudo Olympia, foi avaliado o tratamento com olaparib para aquelas pacientes que têm mutação de BRCA, tanto luminais quanto triplo negativas, cada uma com seus critérios de inclusão, também mostrando ganhos de sobrevida livre de doença invasiva e livre de sobrevida global. E o estudo Keynote, que é um estudo para triplo negativo, neoadjuvante, o paciente tem que ser submetido à terapia neoadjuvante e, em seguida, atingindo ou não a resposta patológica completa, ele segue com pembrolizumab adjuvante. E esse estudo também mostrou o ganho de sobrevida global, mostrando então que a gente tinha um gap ali no tratamento adjuvante e que agora a gente tem essas novas terapias. Aí, acredito que de 2020 para cá, esses estudos foram aprovados e esses tratamentos foram incluídos, inclusive no Brasil, são todos aprovados pela Anvisa, e a gente tem ainda, né, lógico, dificuldades de acesso, mas para as pacientes que conseguem ter o acesso, elas têm um ganho aí de redução da recidiva e ganho até em sobrevida global. E, por último, na doença HER2 positiva, o estudo Catherine, que mostrou que TDM1 adjuvante, após tratamento neoadjuvante naquelas pacientes que tinham doença residual, também trouxe ganho em desfechos de redução de recidiva. Falando um pouquinho aí do futuro e dos dados de mundo real e desigualdade, o que a gente tem aí pela frente de tecnologia que pode, no futuro próximo, acrescentar alguma informação para a gente, são os DNAs tumorais circulantes. A gente ainda não sabe, alguns estudos ainda estão em andamento, para dizer se essa detecção precoce do DNA circulante impacta em sobrevida ou não, trazendo um tratamento mais precoce para essa paciente, mas são dados aí ainda em andamento, mas é uma tecnologia que ainda não está amplamente disponível, mas que vem sendo bem estudada mundo afora. Outros dados são que a gente ainda persiste com desigualdades
importantes, né, de sobrevida, de subtipo, de estadiamento, de idade, comorbidades, e principalmente desigualdades raciais e socioeconômicas nas mulheres negras, latinas, que apresentam sempre diagnósticos mais tardios e com piores desfechos após o tratamento. E as variações regionais de acesso, né, infelizmente, SUS e tratamento privado, e também até no privado, de acordo com a operadora, a gente tem também diferenças de acesso aos tratamentos. A gente pode observar que as sobreviventes do câncer têm crescido exponencialmente. 60% dos adultos com sobrevida a longo prazo vivendo 5 anos ou mais, 70% acima dos 60 anos e apenas 5% acima dos 40 anos, mostrando que, lógico, é uma população com uma prevalência menor de doença, mas que geralmente são doenças mais agressivas. As mulheres predominantemente com câncer de mama e os homens predominantemente com câncer de próstata. E 1/3 dessas pacientes apresentam sintomas persistentes similares àqueles apresentados durante o tratamento. Então, no Brasil, a gente observa que a prevalência de casos em 5 anos é em torno de 1.600.000 pacientes. Falando, então, sobre survivorship agora, falando um pouquinho do conceito, o Cancer Survivorship é um conceito abrangente de cuidados ao paciente oncológico que visa a abordagem das necessidades e das demandas apresentadas, não somente pelo paciente, mas também pelos seus familiares, cuidadores, relacionados direta ou indiretamente com a doença e com o tratamento do momento do diagnóstico em diante. Pelo NCA e o NCCN, o diagnóstico inicial inclui períodos de tratamento inicial com intenção curativa, o segmento, o follow-up ali livre de câncer, uma possível doença crônica ou intermitente e cuidados de final de vida, incluindo os seus familiares e os amigos e entes queridos. Na prática, é o período contínuo após o tratamento ativo do câncer. A gente pode observar aqui, então, que o survivorship, ele começa lá no diagnóstico, no estágio inicial da doença, ele segue ali pelo período de follow-up, uma possível recidiva e doença metastática até o fim de vida. E é um leque de abordagens que a gente tem no survivorship, que vai desde as toxicidades agudas, os desfechos de longo prazo, as toxicidades tardias, a entrega, né, de cuidado com saúde, os impactos financeiros, a promoção de saúde e de comportamentos de vida saudável, a infraestrutura e os métodos e medidas que a gente pode usar. Então, só fazendo uma linha de tempo ali sobre o survivorship, ele começa ali no rastreamento e diagnóstico precoce, e a partir do diagnóstico, em todas as fases ali do tratamento e acompanhamento da paciente até os cuidados de fim de vida. E nos Estados Unidos, as sobreviventes de câncer são mais de 4 milhões, então um número bem expressivo. A abrangência da consulta de survivorship no câncer de mama, ela é muito extensa, né? Aqui são 17 pontos que são abordados na consulta, não necessariamente em todas as consultas, e na primeira também não é abordado todos esses critérios, mas existe uma equipe assistente, não é exclusivamente o médico, tem a equipe multi que dá um apoio. A gente faz um resumo do tratamento, o tratamento atual que a paciente está recebendo, cuidados de cardio-oncologia, no caso daquelas pacientes que fazem tratamentos que podem ser cardiotóxicos, avaliação oncogenética, os dispositivos que a paciente possa ter, por exemplo, catéteres, sondas e etc. As vacinas que a paciente se submeteu e que ainda precisa, patologias prévias para avaliar os riscos de recidiva, quais são realmente os critérios de alto risco que ela possa ter, o estilo de vida, como que está, né, a saúde daquela paciente, se ela tem hábitos de vida saudável, o que pode melhorar, quais são as toxicidades tardias,
ou de longo prazo que ela vem tendo, a sexualidade, a fertilidade, condição psicossocial, o trabalho pós-tratamento, reabilitação, rastreios e prevenções e o plano de cuidados para essa paciente. Então, a qualidade de vida relacionada à saúde é um conceito multidimensional, que se refere à percepção subjetiva do paciente sobre os efeitos da doença e do tratamento nos aspectos físicos, psicológicos e sociais da vida diária de cada um. E é muito abrangente, né? Na parte ali de saúde física, né? A condição física da paciente, a condição funcional, a mobilidade, a satisfação com a funcionalidade, a saúde prévia ao diagnóstico, como o paciente consegue manter ou não, as limitações que surgiram com o tratamento ou com os efeitos de toxicidade, energia, fadiga, distúrbios de sono, a percepção de saúde, os sintomas físicos, os sintomas de estresse, as dores, tudo que está relacionado ali com a percepção do paciente, física ou mental, falando já da doença, da saúde mental, ansiedade, depressão, fatores psicossociais que podem causar estresse, o bem-estar psicossocial, afetivo, cognitivo e funcional do paciente. Então, todas as limitações que surgem, né, emocionais, que surgem com o tratamento, e emocionais e sociais, e as disfunções familiares e do casamento, né, dos relacionamentos que podem surgir ali pelo diagnóstico, pelo tratamento e pela toxicidade. Então, é uma complexa linha de cuidado em survivorship. São muitas coisas que têm que ser abordadas, muitos setores da vida do paciente que têm que ser abordados, né? Então, a gente começa ali com a parte pessoal do paciente em si, e que é a parte de cima, roxinha de cima, que a gente fala ali no follow-up. Qual é a manutenção do cuidado para aquele paciente e as mudanças de estilo de vida principais que ele precisa. As comorbidades e a qualidade de vida que estão relacionadas ali com a obesidade, com a saúde óssea, com os distúrbios de sono, com os distúrbios de humor, das disfunções sexuais que podem aparecer, da infertilidade, da autoimagem, da autoestima, e da parte econômica também, estrutural, que está envolvida com esse paciente, né, as limitações geográficas, esse paciente é do interior, ele tem que vir acompanhar, tratar, os centros, né, de referência de tratamento são longe, não são, como que é isso, a cobertura pelas operadoras de saúde, caso seja o caso, né, ou realmente do SUS, como é que fala? A sobrecarga da família e dos cuidadores, que todos estão envolvidos, a ausência do trabalho, as oportunidades de custo profissional que surgem aí a partir do diagnóstico do câncer e do seu tratamento. Então, falando ali, Survivor em oncologia, os principais pilares. Então, primeiro, falando da doença, né, da recorrência, do risco de recorrência e dos novos tumores primários que podem aparecer. Por isso, tudo isso tem que ser abordado com o paciente, quais são os riscos que ele tem alguma mutação que pode favorecer o aparecimento de outros tumores ou de um novo tumor que ele já teve, né, a recidiva, efeitos agudos, tardios e de longo prazo relacionados ao tratamento, a coordenação do cuidado com os familiares, com os profissionais e com o próprio paciente, e a promoção de saúde e estilo de vida.
Falando da recorrência de novos tumores, então, identificar os riscos, manejar precoce os desfechos reportados pelo paciente, definir, né, se tem exames a serem feitos, cirurgias preventivas de risco, etc. A posologia e outras rotinas de administração de medicamentos que podem ser necessários, o cuidado interdisciplinar e a promoção de saúde e estilo de vida, porque a gente sabe que é o principal causador de câncer é o nosso hábito de vida. Então, é uma conduta muito individualizada e focada em cada paciente. A promoção de saúde e estilo de vida, ela é fundamental nos pacientes sobreviventes do câncer, porque, como eu acabei de dizer, o nosso estilo de vida corresponde a 90% das causas de câncer. As causas genéticas e hereditárias, elas estão relacionadas apenas a 10% das causas de câncer hoje. Então, o cuidado com o controle do peso, com a alimentação saudável, com a redução das bebidas alcoólicas, com o sono de qualidade, o uso de protetor solar, evitar o tabagismo, né, a cessação do tabagismo e a prática de atividade física é fundamental. Esse estudo, CAPRI-3, é um estudo de fase 3, mas com pacientes de diagnóstico de doença metastática ou localmente avançado, e fez um manejo precoce dos desfechos relatados pelos pacientes, com a inclusão ali do cuidado, do monitoramento do paciente. Então, os pacientes recebiam ligações, o objetivo principal do estudo era reduzir ajustar a dose dos medicamentos, porque eram pacientes que estavam em tratamento de câncer, com tratamentos orais, então era ajustar a dose para que a qualidade de vida desse paciente melhorasse, e além disso, manejar melhor os efeitos tóxicos ali relacionados ao tratamento. E foi um estudo com um resultado muito positivo. Então, a intensidade da dose, ela foi maior no braço experimental, a intervenção, ela melhorou a experiência do paciente, reduziu os dias de hospitalização e diminuiu a toxicidade grau 3 relacionada ao tratamento, mostrando que o monitoramento do paciente é fundamental. Quanto mais próximo a gente está dos pacientes, mais a gente consegue melhorar a qualidade de vida, ajustar o tratamento e reduzir as toxicidades. Então, o survivorship é uma fase um pouco ainda negligenciada na trajetória do tratamento do câncer. Eu não vou dizer um pouco, vou dizer até muito negligenciada. Agora está ficando em evidência, mas a gente ainda precisa de muito treinamento dos profissionais, dos oncologistas, dos médicos relacionados ao tratamento desses pacientes nessa fase de vida. Ainda existem poucas diretrizes sobre cuidados durante o segmento, falta de educação e treinamento dos profissionais e falta de coordenação entre oncologistas e outros especialistas que cuidam desse paciente. Então, na consulta de survivorship, como eu já falei, a gente aborda, né, muitos setores da vida do paciente. E é uma abordagem muito individual, não tem como, assim, a gente aplicar um protocolo para todo mundo. Porque cada um tem um tipo de sintoma, cada um tem um desfecho, então é muito individualizado. Mas a gente tenta abordar dor, fadiga, distúrbios de sono, diarreia, infertilidade, medo da recorrência, ansiedade, depressão, sintomas musculoesqueléticos, linfedema, fogachos, impacto na saúde óssea, falência ovariana prematura, citopenias, oscilação de humor, déficit cognitivo, sintomas vulvovaginais e a disfunção sexual. Então, são todos esses problemas que estão relacionados com esse paciente, e imagina, numa consulta de oncologia, de follow-up, a gente conseguir abordar, né, abranger tantas questões, principalmente aquelas pacientes que estão em hormonioterapia, que a gente vê com uma frequência maior, né, que elas vão ali no máximo de 3 em 3 meses numa consulta, são pacientes que a gente antigamente falava que eram poliqueixosas, né? Elas sempre tinham alguma queixa. E hoje, com a abrangência, né,
como é que fala, o surgimento desse survivorship, da evidência disso, a gente vê que, na verdade, elas têm muitos sintomas, elas têm muita toxicidade ao tratamento, que são pouco e mal abordados por nós profissionais, e elas acabam entendendo que elas precisam passar por isso e aguentar firme, né, como muitas dizem, os sintomas do tratamento, os efeitos tóxicos, e com isso, assim, trazem, né, muitas repercussões em termos de cognitivas, de humor, de relacionamento social e etc. Então, hoje a gente tem, né, algumas evidências embasadas sobre o manejo dos efeitos da terapia adjuvante endócrina nas pacientes com câncer de mama. Inclusive, a gente teve uma publicação, um aceite de publicação recente, de um estudo que até a Oncocentro participou, dessa parte de survivorship das pacientes em endocrinoterapia, e esse manejo, né, da deprivação e os efeitos colaterais relacionados ao bloqueio do estrogênio. Falando então um pouquinho de algumas toxicidades, eu não vou conseguir abordar todas aqui, senão seria uma aula muito extensa, mas aquelas principais, que são as principais causas de queixas das pacientes. A fadiga, os sintomas vulvovaginais, como a Stane falou muito bem na aula passada, sintomas vulvovaginais e sexuais, fogachos, impactos na saúde óssea, sintomas músculo-esqueléticos. Então, esse estudo mostrou aqui que com o uso, né, de terapia endócrina, como que cada um dessas queixas, dessas toxicidades aparece aqui de forma relevante para as pacientes. Os fogachos, então, as principais estratégias para a gente abordar essa queixa, né? As abordagens não farmacológicas, que a gente usa principalmente estimulando a atividade física, acupuntura, e as farmacológicas, que são os antidepressivos, que é a venlafaxina, que é o antidepressivo mais estudado para fogachos, que tem uma redução de até 60% dos sintomas. Outras opções são duloxetina, citalopram, paroxetina e sertralina, lembrando, né, que o tamoxifeno, ele interage muito com duloxetina, paroxetina e sertralina, então a gente fica um pouco limitado, mas a venlafaxina pode ser usada. Anticonvulsivantes, a gabapentina e a pregabalina são estratégias alternativas que não são superiores à venlafaxina e são pior toleradas. E alguns anticolinérgicos, como a oxibutinina, que têm efeitos colaterais de boca seca, retenção urinária, dor abdominal, alterações cognitivas e também não é melhor do que a venlafaxina, mas é uma estratégia possível. Não farmacológicas, então, nível de evidência moderado para hipnose e acupuntura, e mudando aqui, a gente sabe que a terapia de reposição hormonal aumentou significativamente o risco de recorrência do câncer de mama em comparação com o placebo, né? Então, mostrando que a gente tem que acompanhar de perto, e aí isso é muito frequente para vocês ginecologistas, as pacientes que fazem terapia de reposição hormonal. Não é contraindicação absoluta, né, de forma alguma, a gente precisa tratar os sintomas de climatério, mas a gente precisa acompanhar essa paciente de perto e principalmente avaliar os riscos de câncer de mama que ela tem. A fadiga, né, as principais estratégias estudadas, os dados mais robustos são para atividade física aeróbica, treinamento de força muscular e a regularidade. Não adianta ir uma vez por semana, a cada 2 semanas, de vez em quando eu vou, um dia eu vou, 3 semanas não vou, tem que ser regular. E a gente sabe que, de acordo com os guidelines da ASCO, a hipnose e o ginseng, eu acho que fala assim, podem ser considerados para melhorar a fadiga também durante o tratamento, mas com nível de evidência C. Acupuntura e yoga podem ser considerados para melhorar a fadiga pós-tratamento com nível de evidência C.
E acetil L-carnitina e guaraná, eles não devem ser recomendados para melhorar a fadiga durante o tratamento, nível de evidência D. As recomendações de atividade física durante e após o tratamento oncológico, né? A gente tem que avaliar algumas coisas, né? Alguns cuidados que a gente tem que ter, apesar de sempre estimular a atividade física dos nossos pacientes, mas com uma parcimônia, assim, para alguns critérios, como anemia, a caquexia e a sarcopenia, a fadiga, o linfedema, neuropatia periférica, osteoporose e metástases ósseas. A atividade física, ela pode melhorar todos os sintomas relacionados aos efeitos adversos e à morbidade, mas a gente tem que ter cuidado para não oferecer, não, assim, impor para a paciente o que ela não dá conta de fazer. Então, é lógico, existem alvos de atividade física, né? A gente fala 150 minutos de atividade aeróbica por semana, fracionado, fazer os exercícios de força para manter a massa magra, mas a gente tem que observar o paciente individualmente para que ele consiga começar, que ele também não se sinta desmotivado para fazer, porque se ele não dá conta de fazer 150 minutos, ele desiste. Então, a gente tem que estimular o início, mesmo que seja um início pequeno, e aumentando progressivamente de acordo com a condição do paciente e o que ele vai conseguir alcançar também. Mas fazer é melhor que não fazer, sempre. E não precisam ser atividades extenuantes, óbvio. A gente vai selecionar que tipo de atividade, preferencialmente naqueles pacientes com mais limitações físicas ou seja por comorbidades, de um profissional que possa acompanhar também é ideal se o paciente tiver essa possibilidade, e para que ele também vá progredindo na eficácia dele, da execução e da aquisição de benefícios com a atividade física. Está repetido? Então, esse artigo sobre disfunção sexual e sintomas vulvovaginais mostra também, né, que são queixas frequentes que a paciente, às vezes, nem fala no consultório, então a gente tem que perguntar, a gente tem que conversar, a gente tem que introduzir e deixar a paciente à vontade para poder falar o que ela está sentindo, o que está causando de alteração e de impacto na vida dela. Não é infrequente a paciente falar que está com problemas de relacionamento com o parceiro, né, e até o parceiro abandonar essas pacientes muito por conta das disfunções sexuais, mal abordadas por nós. Então, a Stane já abordou muito esses sintomas vulvovaginais, mas eu vou só falar rapidamente. Alterações geniturinárias, sintomas de menopausa, né, perda da lubrificação, dor na dispareunia e dificuldade de lubrificação, a diminuição do desejo, da atividade sexual, a perda da satisfação sexual, alterações psicológicas de estresse relacionados ali ao momento sexual, a imagem do corpo, né, a autoimagem, a autoestima, a integridade do corpo, muitas vezes alterada até pela cirurgia, né, uma mastectomia ou mesmo uma cirurgia com radioterapia, uma cirurgia conservadora com radioterapia. Então, alterações até de orgasmo e o relacionamento, né, um relacionamento com mais estresse, com mudanças e até com dificuldade de encontros. Então, os sintomas vulvovaginais, a gente tenta tratar, né, eliminando possíveis irritantes, lavagem feminina, uso de lencinhos, né, à base de álcool, essas condutas, assim, mais comportamentais que a gente pode ensinar para a paciente, que podem estar afetando, que podem causando alguma irritação vulvovaginal, aquelas abordagens com cremes ou tópicos vaginais não hormonais, ácido hialurônico, ou cremes ali à base de vaselina, lubrificantes durante o ato sexual, à base de silicone ou à base de água, para poder melhorar
a relação sexual, e para aquelas pacientes que têm uma dispareunia persistente ou estenose vaginal, no exame físico a gente pode usar terapia de dilatação ou até prescrever tópicos vaginais de baixa dosagem hormonal. Falando um pouco dos sintomas músculo-esqueléticos, né? Então, a troca do inibidor de aromatase pode melhorar a artralgia. Por exemplo, o estudo ATOL mostrou que a troca de anastrozol para letrozol mostrou uma melhora no sintoma de artralgia, melhorando até a adesão em 71,5% com o uso do letrozol. E atividade física, acupuntura e até o uso de duloxetina para aquelas pacientes com sintomas mais importantes. Então, esse estudo randomizado, duplo cego, placebo controlado, com testosterona para o tratamento da pós-menopausa nas mulheres com uso de inibidor da aromatase. É um estudo com um pouco mais de 200 pacientes, não é um estudo muito grande, todas na pós-menopausa, natural ou induzida, pacientes randomizadas para placebo versus tratamento com combinação subcutânea de testosterona. O estudo tinha o objetivo primário de avaliar melhorias nos sintomas articulares, né, na artralgia, causada pelos inibidores de aromatase, e o estudo ele foi negativo para esse desfecho primário. Contudo, as pacientes que receberam a testosterona, elas relataram uma melhora da força muscular e da falta de energia, frequência e incontinência urinária também. O braço das pacientes que receberam a testosterona subcutânea mostrou melhora nos fogachos também e na melhora do humor. Então, assim, não é de tudo desprezível, mas não era um estudo direcionado para esses sintomas. Ainda falando sobre a saúde óssea, né, as pacientes com câncer de mama recebendo tratamento endócrino, deixa eu ver o horário, já está mais para o fim. Elas precisam ser examinadas, a gente precisa avaliar a saúde óssea e de acordo, né, com a necessidade, se elas forem pré ou pós-menopausa, avaliar também a introdução dos bifosfonatos no tratamento dessas pacientes. Então, saber não é o suficiente, a gente precisa aplicar esse conhecimento, né? A gente precisa estudar e aplicar o conhecimento do survivorship para melhorar a qualidade de vida das nossas pacientes. Queria fazer um agradecimento especial à doutora Elisa Porto e ao doutor Rafael Brant, que me cederam alguns slides, e à doutora Fernanda Armon pelo convite. E agora eu passo a palavra a Mariana, se quiser comentar, e estou à disposição para a gente poder discutir e esclarecer qualquer dúvida. Obrigada, pessoal. Flavinha, nós agradecemos, né, assim, excelente aula e abordagem. Eu acho que eu não sou mastologista, né, mas eu convivo com as pacientes oncológicas de não câncer de mama, então acho que por isso que o Siqueira pediu para poder comentar. Sobrevivente de câncer geral é um tema relativamente novo, e acho que câncer de mama tem uma importância maior pela porcentagem, né, de sobrevida, que você abriu sua aula falando disso, né, com uma taxa de 5 anos, mais ou menos de 90% em países desenvolvidos, né, mas no Brasil a gente tem caminhado para poder mudar, principalmente de paciente com doença localizada. Então, acho que essas pacientes elas precisam ser incorporadas novamente aos cuidados. Eu tenho algumas questões, né, considerando que você falou muito bem, né, que o CEP da paciente, né, algumas questões individuais, socioeconômicas, vão repercutir nesse cuidado pós-tratamento oncológico inicial. Então, acho que a gente precisa discutir aqui hoje, considerando que nós estamos numa universidade pública, que tem um serviço grande de mastologia, né, e de oncologia, o que a gente consideraria um pacote mínimo, né, assim, de cuidado e realmente ter uma custo-efetividade, considerando o Sistema Único de Saúde, para essas pacientes, porque quando eu estou tratando esse paciente lá na Oncoclínica, lá na Rede Mater Dei, na Oncomed, qualquer outra clínica,
né, particular, né, do sistema suplementar, eu vou ter uma abordagem diferente. Então, eu queria que a gente trouxesse a realidade nossa, sabe, dessas pacientes, o que você consideraria, né, e todo mundo que quiser participar aqui hoje, né, na prática, sentada na vida real do nosso SUS, né, assim, como voltar para a rotina, como essa paciente voltar mesmo, né, receber, entre aspas, alta médica do ponto de vista oncológico, sem que ela tenha comprometimento nesse segmento, né, assim, como quem vai fazer essa contrapartida na rede básica, na atenção primária, quando vocês consideram realmente que é seguro ela receber alta, e do ponto de vista de survivorship geral, que você colocou super bem, né, como que é amplo esse cuidado, qual que seria, né, que você considera, tá, um pacote mínimo que teria uma custo-efetividade, considerando, inclusive, impacto não só na qualidade de vida, mas também em sobrevida, né, que a gente viu que atividade física, controle de peso, eles têm um impacto real com nível de evidência robusta, para a gente poder falar para esses pacientes fazerem mudanças efetivas de vida dela, né, na rotina. Então, queria levantar essas questões, como que a gente pode trazer para a nossa realidade do SUS, quem pode receber alta para ter cuidado na atenção primária, porque com 90% de sobrevida, essa paciente não vai ser do oncologista e ela não vai ser do mastologista, né? Então, assim, quando que ela pode ir para lá? Eu não tenho umas outras questões aqui, mas se você quiser comentando essas inicialmente, eu levanto as outras depois. Eu acho que a sua pergunta foi excelente. A gente tem, né, assim, eu não sei exatamente o percentual, mas a maior parte dos brasileiros não tem acesso à saúde privada, né? Então, o SUS realmente ele vai ser o responsável pelo cuidado desse paciente. Então, em primeiro lugar, acho que o survivorship ainda é inicial, né? Ainda está incipiente e a gente precisa de fazer capacitação dos profissionais da saúde primária, né? Então, essa questão do médico de família, ele pode instituir, eu acho que o principal, o mais fácil, o mais acessível para todos nós médicos é a mudança de estilo de vida, né? Estimular a atividade física, não colocar metas inalcançáveis para os pacientes. Eu estava conversando com o Pedro Almeida, que é um educador físico, que ele se especializou em tratamento de pacientes com câncer ou pós-câncer, né? E ele fala, você consegue fazer em casa, com o que você tiver em casa e até com o seu próprio corpo, qualquer atividade física. Então, 20 minutos por dia, dentro da sua casa, sem aparelhos, é possível fazer. Então, a gente estimular pequenas metas alcançáveis para os nossos pacientes. Independente da idade, mas adequado a cada um, né? A capacidade de cada um, com metas alcançáveis, atingíveis. Cessação de tabagismo, redução do álcool, isso aí é fundamental para todos, né? E no caso, por exemplo, do SUS, eu não sei exatamente se existe algum protocolo, eu não estou no SUS atualmente, da oncologia de alta, né, desses pacientes, mas realmente, para as pacientes estádio 1, que né, estão curadas, elas vão usar, por exemplo, uma hormonioterapia, a maioria delas vai usar a hormonioterapia ali por 5 anos e vai acabar o tratamento. Essa paciente pode voltar para a atenção primária, então ela vai voltar para o médico de família e vai voltar para o ginecologista, né? Então ela pode realmente ser cuidada por esses profissionais, então acho que eles precisam ser capacitados, estudar um pouco mais sobre survivorship, não é exclusivo do oncologista de forma alguma, é para todos, e estimular essas pequenas metas de cada paciente. E, por exemplo, essa questão dos sintomas vulvovaginais, fogachos, climatério, isso tudo o ginecologista está habituado, né, vocês fazem isso todo dia no consultório, e aí eu acho que é estudar um pouquinho, capacitar um pouquinho nessa paciente pós-câncer, né? Quem vai poder usar o tratamento vaginal tópico, quem não vai poder, se é para todas, se existem outras medidas alternativas que podem ser usadas.
redução do fogacho, né, venlafaxina, no caso daquelas que possam usar, eu acho que não é um medicamento disponível pelo SUS ainda. E essas questões, né, de socioemocionais, eu acho que também precisam ser muito abordadas pela atenção primária também. Então, assim, a gente está falando de coisas que tem baixo custo, né, assim, mas que tem uma demanda, um envolvimento grande de todo mundo, mas que pode ter alto impacto, né? Eu queria trazer uma outra questão, assim, que você também colocou na sua aula em relação à questão de segmento com teleatendimento, ou mesmo com prontuário compartilhado, né, dos diversos níveis de segmento, assim, se você já, né, tem algum trabalho mostrando essa questão, assim, de minimizar a recidiva, melhorar a qualidade de vida, né, assim, se tem alguma diretriz falando assim, qual que seria um intervalo mínimo que essa paciente poderia ser avaliada em teleatendimento com oncologista ou com, né, um nível terciário ou quaternário, e para poder manter esse segmento oncológico dela, não só em relação à qualidade de vida geral. Tem alguma coisa assim, normatizada? Não, normatizada não tem. Foi esse estudo, né, que eu apresentei, o estudo CAPRI, que é um estudo de fase 3 e que nem foi feito por médico esse monitoramento, foi feito por enfermagem. Então, as enfermeiras faziam o monitoramento, mas eram pacientes que estavam em tratamento oncológico. E o objetivo primário era de controle, ajuste de dose do tratamento, que teve um impacto muito positivo em evitar a hospitalização, diminuir toxicidade grau 3. Então, mostra que esse monitoramento à distância, ele é viável, né? Hoje todo mundo tem um celular, então todo mundo tem acesso pode ter acesso a esse monitoramento. A questão é organizar esse serviço, né? Quem vai fazer, né? Porque existe um gasto, tem que ter uma equipe envolvida nisso, destinada a isso. Então, realmente, assim, é possível. Eu acho que não é um alto custo, porque pode ser feito pela equipe multi. A gente faz no privado, a gente faz. Não assim, a gente tem, né, na Oncoclínicas, especificamente onde eu trabalho, onde eu conheço, a gente tem um programa de survivorship que faz esse monitoramento da paciente também. Então, isso existe no privado, né? E a gente não mediu desfechos ainda, a gente tem algumas publicações e alguns estudos em andamento para mostrar se houve realmente algum impacto, mas com certeza tem, e a gente precisa mensurar e publicar, mas eu acho que é possível de ser feito, a gente só precisa, né, porque falar de saúde pública é muito complexo, exige, né, são várias dimensões, né, para poder criar um protocolo, assim, nacional, porque a gente está falando de saúde populacional, né, então, é um país inteiro, um país de tamanhos continentais, então, assim, é muita gente para ser monitorizada, mas eu acho que projetos pilotos podem surgir e, a partir daí, implementar esse tipo de atendimento. E tem uma questão de gênero, né, especialmente no câncer de mama, né, a gente está falando de câncer de mama especialmente, e no câncer ginecológico também, e você trouxe isso, né, como que várias questões, incluindo a questão de ser mulher, né, assim, pode ter impacto, né, assim, trabalhador informal, que vai deixar de trabalhar, mulher que realmente é chefe de família, ou que vive na periferia, ou em área remota, de difícil acesso, como que isso tem um impacto, incluindo no diagnóstico de câncer, né, que a gente tem que trazer para a mesa para a gente poder discutir mesmo. Flavinha, foi excelente sua aula, muito obrigada mesmo, eu acho que a gente precisa falar mais, eu acho que tem ganhado maior importância e relevância para a gente poder discutir. Obrigada. Isso, esse retorno ao trabalho pós-câncer realmente é um desafio, né, não só para aquelas que são CLT, mas para todas, mas o que eu vejo hoje é que as pacientes, elas estão preferindo continuar trabalhando do que se afastar, por condições emocionais, elas se sentem mais seguras ali, mantendo a rotina delas, né, mas isso é tema para uma outra aula. Então, eu queria agradecer imensamente, se mais alguém quiser fazer alguma pergunta ou comentário, eu estou disponível. Muito obrigada, gente. Bom, pessoal, a gente está caminhando para o final. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, fiquem à vontade.
no chat só elogios, Flávia. A gente fica muito feliz, mais uma vez, pelo aceite. Eu acredito que a gente não tenha perguntas mesmo. Sua aula foi maravilhosa. Fica aí um convite para um futuro próximo, para que a gente possa ter de novo o prazer da sua presença. Agradeço enormemente você ter estado conosco aqui nessa sexta-feira. Eu que agradeço, e só reforçando que a gente está no Outubro Rosa, né? Então, reforçar aí o diagnóstico precoce, o rastreamento, para a gente fazer cada vez mais diagnósticos precoces. Obrigada, pessoal. Obrigado, Flávia. Bom dia a todos. Obrigada, Bom fim de semana. Flavinha. Bom dia a todas e todos que participaram. Na semana que vem a gente está de volta com o Centro de Estudos aqui do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da UFMG. Obrigada. Um excelente final de semana para todos. Obrigado. Tchau, beijo, Mari, tchau.